Olá, pessoal, saudações a todos. Estamos iniciando a nossa aula 5 da disciplina de Psicologia da Aprendizagem, onde nós iremos dar andamento às nossas discussões acerca da psicologia da aprendizagem, das perspectivas da psicologia da aprendizagem, certo? Então, vamos compartilhar. Bem, eu já havia conversado com vocês sobre os estudos de Skinner, um comportamentalista, né? O Skinner, ele é da psicologia behaviorista, do behaviorismo, que estuda o comportamento, um norte-americano, que trazia que a educação deve ser planejada passo a passo, de modo a obter resultados desejados na modelagem do aluno. Foi o que a gente havia mencionado anteriormente sobre essa possibilidade de se trabalhar a modelagem do aluno, né? Como se fosse um vaso em argila que fosse sendo modelado, né, processualmente, certo? Então, o behaviorismo ele restringe seu estudo ao comportamento, tomado como um conjunto de reações dos organismos aos estímulos externos. Mencionei para vocês sobre a questão do estímulo que desencadeia uma resposta. O princípio, né, do behaviorismo é que teorizar e agir sobre o que é cientificamente observado. Só é possível teorizar, só é possível agir sobre o que se pode observar. O behaviorismo vai trazer em sua essência a questão dos comportamentos observáveis. Então, os adeptos do behaviorismo eles se interessam por esse processo de aprendizado como um agente de mudança do comportamento, né? E o Skinner vai revelar em várias passagens a confiança no planejamento da educação com base em uma ciência do comportamento humano como possibilidade de evolução da cultura. Falei para vocês um pouco sobre os experimentos de Skinner, né? O Skinner ele desenvolveu, desenhou uma caixa operante popularmente conhecida como caixa de Skinner, que tinha uma barra, uma tecla em que o animal, o ratinho, pressionava e liberava em seguida alimento ou água como uma recompensa, né? Então, era um dispositivo que registrava essas respostas que eram dadas pelos animais. Os experimentos sobre o condicionamento operante fizeram muito mais do que nos ensinar como extrair hábitos de um rato. Eles exploraram as condições precisas que propiciam uma aprendizagem eficiente e duradoura. Questão dos estímulos que desencadeiam respostas, tá? Aqui a gente mostra novamente para vocês a caixa de Skinner, como que foi feito esse experimento. O Skinner ele utilizou a modelagem, um procedimento no qual reforçadores como um alimento vai guiar gradualmente as ações de um animal em direção a um comportamento desejado. O ratinho pressionava a alavanca, em seguida caía gotículas de água ou de alimentos como forma de recompensa ao rato, certo? Aqui mais uma vez a gente consegue mostrar para vocês como que funcionava, né, a caixa de Skinner. A gente também chegou a mencionar sobre a possibilidade de o rato levar choques, né? Então, isso fazia com que ele deixasse de pressionar a alavanca quando estivesse tomando choques, tá? Então, pessoal, se a gente puder falar de punição, né? Afeta, como a punição afeta o nosso comportamento, né? Se a gente fala que os reforçadores positivos e negativos também afetam o nosso comportamento, e a punição? A punição também afeta o nosso comportamento? Vamos pensar sobre isso, né? O reforço eleva o comportamento, a punição ela faz o oposto, ela diminui a frequência de um comportamento, né? Vai diminuir a frequência de um comportamento precedente. Punições rápidas e certas têm grande poder de restringir comportamentos indesejados. O rato que levava um choque após tocar na alavanca, né, no objeto proibido, ou a criança que perde um presente por correr para o meio da rua, né, certamente eles aprenderão a não repetir esses comportamentos, né,
esses comportamentos aversivos, né? Esses comportamentos proibidos, porque foram punidos, né? Nós podemos destacar as punições positivas e as punições negativas. Então, se a gente pudesse imaginar como que uma punição afeta o nosso comportamento, o comportamento punido, ele é suprimido, mas ele não é esquecido. Então, essa supressão, embora temporária, ela pode reforçar negativamente o comportamento punitivo, tá? A criança xinga, o pai bate, por exemplo, né? O pai não ouve mais os xingamentos e sente que a punição ela teve um êxito em interromper aquele comportamento. No entanto, as pesquisas revelam que nos Estados Unidos, 9 a cada 10 pais que batem nos filhos com idade entre 3 e 4 anos. Então, essa punição, pessoal, muitas vezes elas, por ser suprimida, elas tendem a traumatizar, a gerar dor, sofrimento, angústia e até mesmo, né, é uma forma de guardar essa punição para que no futuro ela seja reproduzida também como uma forma de violência, tá? Então, a punição ensina a discriminação. A punição foi eficaz em dar um fim ao xingamento, né? Ou a criança simplesmente aprendeu que não é bom xingar em casa, mas não faz mal xingar em outro lugar. Então, assim, ela foi suprimida de xingar em casa na frente dos pais, porque ela seria punida, mas e xingar em outro lugar? Ela pode? Né? Será se ela receberia essa mesma punição se xingasse em um outro lugar? Então, a gente precisa refletir sobre a aplicabilidade e eficácia da punição nos processos educacionais, nos processos educativos, certo? Então, a punição, ela pode ensinar o medo. A criança, ela pode associar o medo não apenas ao comportamento indesejável, mas também à pessoa que aplicou a punição. Muitas vezes, o que que acontece? A pessoa que pune, ela gera na pessoa que foi punida um medo, né? Então, ela vai gerar medo na pessoa que sofreu a punição ou no lugar em que ela ocorreu, certo? Dessa forma, crianças aprendem a temer um professor punidor, a tentar evitar a escola. Por tais razões, a maioria dos países europeus atualmente bane o ato de bater em crianças em escolas e em instituições de apoio à infância, e essas regras valem por agressões causadas em casa pelos pais. Os pais não podem agir de uma forma punitiva, punitivista com os filhos, porque certamente vai estar prejudicando esse processo educativo muito mais do que ajudando, tá? Então, a punição, ela pode aumentar o quê? Os índices de agressividade, pois vai modelar a agressão como um modo de lidar com os problemas. Então, surgiu um problema, foi punido, foi agredido, age com agressividade. E o processo educativo, ele não pode ser compreendido dessa forma, dentro desse ciclo adoecedor de violência, né? Sabemos que muitas pessoas agressivas, né, que sofreram algum tipo de punição lá atrás, com pais abusadores, né? Muitas pessoas que hoje desenvolvem transtornos de conduta ou personalidade de cunho antissocial, lá atrás, né, passaram por situações em que foram abusadas, foram agredidas pelos pais. Alguns pesquisadores veem um problema nos estudos que descobrem que crianças espancadas estão em maior risco para agressividade e também a desenvolverem depressão e baixa estima, né? Então a gente percebe dentro desse cenário, dentro desse contexto, que muitas crianças que são espancadas, elas apresentam uma possibilidade maior de desenvolver, né, comportamentos agressivos e também desenvolver depressão, ansiedade, dificuldade de autoestima, sentimentos de inferioridade. São contextos, né, que esse contexto agressivo favorece o desenvolvimento de uma série de patologias. Pessoal, saindo do Skinner, do Frederick Skinner,
indo para o brasileiro Paulo Freire, né? Paulo Régulos Neves Freire, essa figura, né? Essa figura importante, essa figura autêntica, né? Relevante, uma das principais referências da educação brasileira, amplamente discutido, estudado no mundo inteiro, né, na área acadêmica, o pedagogo e filósofo, educador Paulo Freire, né? O Paulo Freire ele vai trazer uma série de reflexões que devem ser vistas e realizadas pelos educadores, né? Paulo Freire, o método de Paulo Freire foi inicialmente aplicado na região de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. Paulo Freire buscou, através do seu conhecimento e sensibilidade, alfabetizar e politizar os povos daquele lugar, né? Paulo Freire teve o seu método difundido na educação de jovens e adultos, né? O contexto histórico daquela região era marcado por trabalhadores rurais, domésticas, pedreiros, entre outros trabalhadores que acreditavam na importância de aprender a ler para mudar de vida, como foi documentado no livro de Carlos Lira, As 40 Horas de Angico. Cerca de 300 pessoas foram alfabetizadas em 40 horas. Então, você percebe a importância do método Paulo Freire no processo de alfabetização. Paulo Freire que trazia, em essência, o protagonismo do aluno e o educador como um facilitador desse processo de aprendizagem, né? Paulo Freire vai trazer essa questão do, do aluno sair desse lugar de oprimido, né? Tem a sua obra Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire vai criticar duramente esse método de educação bancária em que se depositava o conhecimento ao aluno, né? Então, o aluno ele precisa desenvolver uma perspectiva crítica, reflexiva acerca do conhecimento. Então, Paulo Freire, no campo da pedagogia, né, ele tem a metodologia, ele tem a metodologia da escolha de palavras geradoras, comuns no vocabulário local, como, por exemplo, cimento, tijolo, vassoura, enxada, terra, colheita, entre outros. Então, Paulo Freire buscava contextualizar, a partir da realidade em que os alunos se encontravam, esse processo de aprendizagem, né? Esse processo de ensino-aprendizagem ele ocorria partindo-se do contexto, da realidade em que esse aluno estava inserido. O método usava essas palavras e, a partir da decodificação fonética dessas palavras, iam se construindo e associando novas palavras, aumentando assim o repertório dos alunos. Paulo Freire também vai dizer que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Então, antes de decodificarmos as palavras, né, o indivíduo ele vai ter uma leitura de mundo. O sujeito ele passa por um processo de leitura de mundo antes mesmo do processo pedagógico. Paulo Freire defendia também que a desigualdade entre as classes sociais acarretava na opressão das classes mais abastadas sobre as classes populares. Paulo Freire foi nascido em uma das regiões mais pobres do país, região Nordeste, e por isso eles experimentaram essa realidade. Então, ele fazia essa defesa, né, do protagonismo das classes populares, da emancipação dos povos em detrimento dessa opressão que a classe trabalhadora sofria pela classe dominante. Paulo Freire defendeu o ensino como uma forma de despertar a criticidade do aluno, fazendo com que o aluno buscasse ampliar essa consciência social, essa consciência de classe, e conseguisse atingir a sua autonomia no processo de aprendizagem. É importante nós compreendermos como Paulo Freire colocava o aluno na centralidade desse processo de aprendizagem.
Seus pensamentos fizeram com que ele fosse visto como um subversivo diante da ditadura militar e, como consequência, foi exilado e só pôde voltar ao país após 16 anos. Então, Paulo Freire despertava essa consciência social e política através do seu método, através das suas intervenções, através da sua teoria, do que a sua teoria propunha. Paulo Freire ele foi assumidamente um defensor da educação, né? Que a educação deveria acontecer dentro de uma prática de liberdade, sendo inclusive esse o título de um de seus livros mais importantes, Educação como Prática da Liberdade, que foi escrito enquanto ele estava exilado. A educação ela precisa ser libertadora. E aí a gente vai remeter aos estudos também de Martim Baró, Inácio Martim Baró, que traz a psicologia da libertação, psicologia dentro de uma perspectiva libertária, e o Paulo Freire vai conversar intimamente com a pedagogia, com a psicologia da libertação de Inácio Martim Baró, dentro dessa perspectiva da educação voltada para a liberdade, onde o aluno deveria assumir o seu protagonismo social e desenvolver práticas emancipatórias nesse processo. Bem, o Paulo Freire, dentro desse pensamento pedagógico e político, vai trazer essa visão de consciência crítica e ativa que necessitava ser despertada. Paulo Freire foi também um defensor dos professores, acreditava que o papel do professor ia para além de ensinar. O ato de ensinar está diretamente relacionado ao ato de aprender. Então, nesse processo de ensinagem, de ensino-aprendizagem, o professor, ele não só ensina, mas ele também aprende. E o Paulo Freire defendia que o professor deveria ser valorizado em todos os sentidos, pois ele é fundamental para a construção de uma sociedade que pretende atingir uma educação de qualidade. Em sua obra, nós temos vários trabalhos acadêmicos e estudos pedagógicos difundidos em todo o mundo, mais de 190 obras difundidas e traduzidas mundo afora. E a mais conhecida é a Pedagogia do Oprimido, que destaca que o fato de a educação seu caminho para despertar a visão crítica e a formação de sujeitos que busquem mudar sua realidade. Então, essa transformação social, segundo Paulo Freire, ela acontece a partir do desenvolvimento dessa criticidade, do despertar da visão crítica e da emancipação dos sujeitos. Então, o processo de transformação da realidade, ele perpassa a visão crítica e a emancipação dos sujeitos através do seu protagonismo. Que a gente tem algumas frases do Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Olha como ele traz para despertar essa consciência de classe, essa consciência social. Paulo Freire dizia que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Me movo como educador, porque primeiro me movo como gente. Então, Paulo Freire ele vai trazer a necessidade de despertar para uma consciência social e crítica dentro desse processo de ensino-aprendizagem.
Tem outra frase do Paulo Freire que eu gosto muito. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é por isso, e é por amar as pessoas e amar o mundo que eu luto, que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Justiça social é o indivíduo sujeito perceber que ele é um sujeito de direitos. Ele é um sujeito de direitos, autor da sua história, protagonista da sua história, dentro desse processo emancipatório, em que se deve desenvolver essa visão crítica da realidade, muito além da caridade, a justiça social. A justiça social garante condições para que as pessoas tenham acesso a seus direitos. A caridade é vista como um favor. Uma pessoa que vem de uma classe dominante, de uma classe abastada, ela faz uma caridade, ela faz um favor para alguém que está passando uma necessidade. Então, veja como o ideal de justiça social se contrapõe à perspectiva da caridade. A gente precisa lutar por esse ideal de justiça social ao invés da caridade. E aqui eu trago também o Jean Piaget, que dedicou boa parte da sua vida a estudar o conhecimento, como esse conhecimento ele é adquirido, como acontece. O Jean Piaget dizia que é desde o nascimento, é, e que o indivíduo ele evolui ao longo dos anos e seus saberes são aprimorados com o passar do tempo. O Jean Piaget vai trazer os estágios, pré-operatório, operatório, operações concretas, operações formais, são estágios do desenvolvimento humano. Também, dentro da teoria do Piaget, nós iremos compreender o conceito de assimilação e de acomodação, eh, e as diferentes fases do amadurecimento da moral, que são alguns pontos para nós compreendermos a teoria do Jean Piaget. O pesquisador suíço, que sempre acreditou que o principal objetivo da inteligência é ajudar as pessoas em sua ambientação ao meio em que vive. Então, o Piaget, ele vai trazer essa complexidade que é o desenvolvimento humano dentro de uma perspectiva biológica, mas também interacionista. Interacionista é o indivíduo ele interage com o meio em que ele está inserido. O Jean Piaget vai fazer essa leitura, trazendo, né, dentro da sua teoria, essas perspectivas biologicista, em que é necessário uma maturação biológica para que o indivíduo ele vá adquirindo certas habilidades cognitivas, habilidades sociais, emocionais, né, a partir dessa maturação e desse desenvolvimento humano, e para isso ele vai trazer os estágios do desenvolvimento humano, tá bem? Na próxima aula a gente elucida um pouco mais sobre a teoria do Jean Piaget. Hoje nós conseguimos trazer um pouco mais da teoria do Skinner, um pouco mais da teoria do nosso querido Paulo Freire, brasileiro, patrono da educação brasileira, e nós vamos trazer também um aprofundamento nas próximas aulas sobre a teoria do suíço Jean Piaget, que trouxe as contribuições tanto da biologia quanto as contribuições interacionistas. O indivíduo ele se desenvolve dentro dessa maturação biológica, mas também na interação com o meio em que ele está inserido. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Bons estudos. Tchau, tchau.